Às vezes você está deixando de viver o real de uma relação por ficar constantemente buscando o ideal de uma relação e a sua. Às vezes você está se inspirando em algum filme que você viu na sua infância, na sua adolescência, na semana passada. Às vezes você está se inspirando em algum casal que você viu no Instagram, no Facebook, no YouTube, não sei. Talvez isso esteja te roubando a espontaneidade e a magia da sua própria relação. Não tem como a gente viver o romance todos os dias da nossa vida, a menos que você tenha uma certa sensibilidade para interpretar pequenas situações do cotidiano como situações românticas, por exemplo. Eles vão no mercado juntos e aí um vai por um corredor, o outro vai por outro corredor, alguém pega uma coisa ali que sabe que você gosta, e você pega uma coisa que você sabe que a pessoa gosta, e aí vocês trocam um produto de supermercado, e nessa pequena situação vocês cuidaram um do outro. Ou dentro de casa, um tá doente, o outro tá com mais energia, com mais disposição, pode fazer alguma coisa por você. Ali você vive um pequeno cenário romântico, se você tiver sensibilidade para notar que naquele momento esse é o romance disponível. Agora, se você ficar o tempo todo alimentando a sua mente com ideais de romantismo, ganhar presentes, fazer viagens, sexo apaixonado toda vez que for transar, você muito provavelmente vai se frustrar, porque as telas elas mostram um corte de uma realidade. O cinema, 90% do que passa no cinema é ficção, né? No Instagram, você vê pequenos cortes da vida de alguém. Aquilo não significa que 100% do tempo aquele casal tá vivendo um mar de rosas, tá vivendo uma cena de um romance. Eu particularmente vejo o romantismo, o romance, como uma sensação que nos visita. Assim como a alegria, por exemplo. Não é todo dia que você tá alegre, que você tá radiante, tá espontâneo. Tem dias que a alegria te visita. De repente uma coisa que você tava esperando muito dar certo, e da mesma forma que às vezes você sente ansiedade, sente medo, sente frio, sente sono. Em algum momento, essa sensação de ser cuidado, de ser amado, de ser enxergado pelo outro, vai te visitar. Não todos os dias, porque não tem como você viver o romance todos os dias. As pessoas, elas têm desejos diferentes, elas têm tempos diferentes. Às vezes, determinada situação da vida daquela pessoa vai deixar ela chateada, cansada, frustrada, e não vai ter espaço ali para ela estar colocando você num pedestal. Porque o que é o romantismo se não o outro estar o tempo todo olhando para você, cuidando de você, fazendo por você, reconhecendo você, mostrando com pequenos gestos ou com grandes gestos que te enxerga, que te vê. Qual que é essa nossa necessidade de estar sendo reconhecido, visto pelo outro o tempo todo, entende? Eu poderia falar só disso, mas provavelmente eu vou deixar isso para um outro vídeo. Aliás, eu tenho um vídeo que fala sobre isso, que é uma grande ferida coletiva. Vê esse vídeo. Esse vídeo ele vai falar um pouco sobre essa nossa necessidade de ser reconhecido o tempo todo, de ser o centro o tempo todo, de ser querer colo, querer amparo, querer ser visto, querer ser reconhecido. Veja esse vídeo. Voltando ao ponto, não tem como a gente viver o romance todos os dias, porque ele é uma sensação que nos visita. E eu convido você a trazer o seu olhar para os pequenos romances do dia a dia, que não nem necessariamente isso precisa acontecer dentro de uma relação romântica de casal, onde tem sexo envolvido. Às vezes isso vai acontecer com uma amiga, com um amigo, com a mãe, com o pai. Você vai receber uma espécie de cuidado, de carinho, de reconhecimento. Um almoço, um elogio. Esses dias mesmo, eu tava conversando com uma amiga minha e ela falou coisas sobre mim, sabe? Ela falou pra mim que me abraçar era... se estivesse abraçando uma criança, que eu era molinha, que eu era fofinha. Falou coisas muito bonitinhas sobre mim. E me mandou mensagens relembrando como foi a primeira vez que ela me viu. E assim, eu tava tendo uma conversa, entre aspas, de casal romântico com a minha amiga. E eu me senti tão nutrida, tão amada, entende? Uma outra amiga minha reconhecendo a maneira como as nossas conversas fez com que ela tivesse uma clareza mental e uma certa resistência, uma outra visão de mundo. Inclusive,
Essa minha amiga também foi uma pessoa que influenciou muito a minha visão de mundo por conta do espaço seguro que era proporcionado ali pra gente se expressar, sabe? Então, muitas das vezes a gente vai viver cenários românticos com os nossos amigos, com os nossos irmãos, com a nossa família. Mas por que a gente projeta isso tanto pros relacionamentos onde tem sexo envolvido, sabe? E qual que é essa necessidade de viver o felizes para sempre? Porque, inclusive, a maioria dos filmes, quando um casal fica junto no fim do filme, o filme acaba ali. A gente não vê o decorrer dessa história. Porque eles não morreram ali no fim do filme. Teve o Titanic, né? Que o rapaz lá acabou juntando os pés. A maior parte dos filmes, a gente não vê o que acontece depois. E o depois é o dia a dia. O depois é 7 dias por semana, 24 horas por dia, 30 dias no mês, 365 dias no ano, e o tempo que essa relação durar, se é que vai durar, entende? No dia a dia, é mais interessante que a gente consiga olhar para as pequenas situações românticas. Coloquei seu celular para carregar, deixei a louça limpa para você, hoje eu faço o almoço. Esse mês, quem que vai ficar responsável por organizar as finanças, sabe? Da casa. Às vezes o romance ele tá nessas pequenas coisas, sabe? Na sensibilidade. Será que o outro tá bem? Eu tô com mais energia para estar disponível? E vice-versa, entende? Para que a gente possa colher das nossas relações o real, a verdade. E não toda semana quer almoçar fora, toda semana quer ganhar presente, se não estiver ganhando presente, se não estiver almoçando fora, se não estiver viajando, se não tiver sexo desral, aquele sexo apaixonado, acabou, sabe, a relação. Tem alguma coisa de errado com a minha relação e eu preciso descartar essa pessoa e arrumar outra. Eu não tô dizendo aqui também que você precisa viver um relacionamento frio e sem graça, sabe? Inclusive, deixo um convite aqui para você ver o último vídeo que eu postei sobre sexo por obrigação. Pode ser que esse vídeo traga alguma clareza aí para alguma situação que você esteja passando na sua vida, né? Que às vezes, não tem mais o que ser feito nessa relação mesmo, ela já chegou ao fim dela. Mas o convite nesse vídeo em específico, será que você não está projetando no seu relacionamento o que você está vendo nas telas? E vi que fulano de tal ganhou tal presente, meu namorado não me dá nada. Tenho vontade de sair pra almoçar e de viver um cenário romântico. Às vezes você não vai conseguir viver com essa pessoa, com esse indivíduo que tá aí do seu lado, ou com essa indivídua que tá do seu lado. Mas pode ser que você consiga viver isso com um amigo, com um parente. É isso que eu tô querendo dizer, sabe? Que se a gente tiver um pouco mais de sensibilidade, a gente pode notar que o romance ele está no ar e ele é uma sensação que nos visita. E a gente pode colher essas situações românticas por diversos lugares, por diversas pessoas, não necessariamente projetado numa figura, num par, num pinguim, que tá ali para satisfazer todas as suas necessidades, todas as suas projeções, todas as suas idealizações. Eu sinto que o romantismo da tela, ele tende a esmagar o amor real. O amor real, ele é uma coisa que é construída no dia a dia, no cuidado diário, no olhar para o outro e ver qual que é a minha disponibilidade, qual que é a disponibilidade do outro, como o outro gosta de ser amado, como eu gosto de ser amado, como eu comunico isso para o outro, como o outro me comunica isso. Às vezes você tem ao seu lado uma pessoa que não te controla, que respeita seus limites, que te pede desculpa, que tem cuidado com o que você sente, que está ali nos dias difíceis do seu lado, que nos dias difíceis dela, ela não te sobrecarrega, mas você se sente frustrado, sente que falta algo, porque talvez essa pessoa não esteja te dando jantares fora de casa, não esteja te dando presentes específicos, a pessoa não tem a bola de cristal para dentro da sua cabeça e saber exatamente o que você quer, a pessoa não está, talvez, elogiando você da maneira que você gostaria de ser elogiado, e aí, mais uma vez, eu estou dizendo que você precisa descartar e suprimir o seu desejo, mas que você pode colher esse desejo de outros lugares. Não necessariamente tem um problema com a sua relação e você precisa descartar essa pessoa, sabe? É isso que eu tô querendo te dizer, que o amor real, às vezes, ele é tedioso,
E isso não significa que você precisa abrir mão do seu desejo, sabe? Do seu desejo de viver uma coisa que te traga um fogo interno, mas você viver em busca de fogo eterno e descartando todos aqueles que não te proporcionam aquilo que você idealiza, eu acho que também não é o caminho. Eu acho que o caminho seria olhar para a realidade de cada relação e colher de cada relação aquilo que é espontaneamente te oferecido. Eu estive pensando sobre isso esses dias e eu confesso a você que eu preciso aplicar na minha vida, cada vez mais e mais. Semana passada, como eu disse, enquanto eu conversava com essas minhas amigas, eu consegui perceber ali que o romance me visitou. E também, às vezes, você está se mantendo em situações de abuso físico, abuso psicológico, só porque você tá ganhando caixa de bombom, buquê de flor, carta. Porque às vezes a pessoa que te dá carta, te dá buquê de flor, te dá fidelidade, ela tá acabando com o seu psicológico emocionalmente. E aí você vai ficar aí só porque dá pra postar foto no Instagram, da aliança no seu dedo, do buquê de flor, do jantar, entende? Pro outro, pra performar pro outro, que você tá vivendo uma cena romântica, sendo que dentro da sua cabeça você está destruído emocionalmente. Então, eu acho que é mais interessante que a gente colha aquilo que é real dentro das relações, sabe? O amor real, ele pode ser até tedioso, mas ele é respeitoso, ele é bondoso, ele é cuidadoso, ele é espontâneo, ele é real.